Se liga aí que nessa aula eu vou ensinar para vocês as leis ponderais das reações químicas. A lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, e a lei de Proust, que é a lei das proporções fixas. Bom, primeiro vamos dar só uma relembrada aqui sobre uma equação química. Uma reação química, então, é quando mais de uma substância interage e formam uma nova substância. Uma equação química é a representação dessa reação. Aqui um exemplo genérico de uma equação química onde A mais B transformando em C mais D. Tudo que está antes da seta a gente chama de reagente, enquanto o que está depois da seta nós chamamos de produtos. Então, toda reação química ela pode ser equacionada desta forma. Bom, quais são as leis que essas reações químicas obedecem? A lei de Lavoisier, ela diz o seguinte, que um sistema fechado, a massa dos produtos é sempre igual à massa dos reagentes. Ou seja, é a lei da conservação das massas. A massa num sistema fechado sempre se conserva. É importante a gente determinar aqui o sistema fechado. Por quê? Se eu estou fazendo uma reação química que libera gás e eu quero ver a massa dessa reação antes e a massa depois, se o sistema estiver aberto, se não estiver fechado, o gás vai embora. Então não, a massa não vai ser igual no antes e no final, certo? Porque o gás foi embora, o gás foi desprendido. Então tem que ser no sistema fechado. Agora, se essa reação, mesmo liberando gás, formando sólido, seja o que for, se eu pesar o sistema antes e se eu pesar o sistema depois, a massa vai ser sempre igual. Esse é o conceito da lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa reação de decomposição da água, é a água se transformando de novo em hidrogênio e oxigênio, seus componentes simples. Não vamos nos importar com esses números aqui agora, só que a água transformando em hidrogênio mais oxigênio. Se eu te digo que 18 gramas de água era a massa inicial desse sistema e que eu formei 16 gramas de oxigênio, eu tenho que ter aqui nos reagentes e nos produtos a mesma massa. Então, se eu tinha 18 aqui e de oxigênio formou 16, quanto de hidrogênio tem que ter formado? Tem que ter sido 2 gramas, porque aí a soma aqui nos produtos deu a mesma coisa que nos reagentes. Essa é a lei da conservação da massa. Por quê? Isso pode ser explicado? Isso pode ser explicado utilizando o conceito lá dos átomos de Dalton. Se eu estou te dizendo aqui que eu tenho 2H2O, isso aqui seria uma molécula de H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Se eu tenho 2H2O, então são 2 moléculas de H2O. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 4. Eu posso olhar aqui pela forma, fazendo 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Então, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Numa reação química, as moléculas não surgem nada magicamente. Os átomos, eles simplesmente, ligações são quebradas e ligações são formadas e eles se reorganizam. Então, aqui, essas ligações aqui entre esses átomos se quebram e novas se formam. O H2, então, aqui, liga esse H com H, liga esse H com H e o O com O, formando, então, 2H2, né, daqui, e formando um O2. Veja que a quantidade de átomos antes e a quantidade de átomos depois é igual. Se eu tenho o mesmo tanto de átomos, por que a massa iria variar? Então, é por isso que a massa sempre se conserva. E isso leva também a outra lei ponderal, que é a lei de Proust. A lei de Proust, ela vai dizer o seguinte, é a lei das proporções constantes. É a lei das proporções constantes. Nessa lei, eu sei que as reações acontecem em uma proporção fixa. Ou seja, eu preciso de pelo menos 2H2O para formar 2H2 e um O. Se eu tivesse só um H2O, o que eu ia formar? Um H2. Se eu tivesse só um H2O, o que eu ia formar? Um H2, e esse O2 não teria como ser formado, por quê? Porque não teria 2 oxigênios aqui na reação. Então, elas têm que acontecer numa proporção fixa. É como fazer um bolo. Se eu quisesse dobrar a receita do bolo, adianta eu dobrar só a quantidade de ovo?
Não, eu tenho que dobrar a receita toda. Então, para eu aumentar a quantidade de hidrogênio, eu poderia dobrar essa quantidade de átomos aqui de água, iria formar o dobro desse e o dobro desse. Olhando então aqui nas quantidades em massa, o que eu poderia determinar? Que se essa foi a proporção de um experimento 1, eu poderia fazer um experimento 2, diminuir na metade a quantidade de hidrogênio, de água. O que ia acontecer com a quantidade de hidrogênio formada? Iria diminuir pela metade. E esse daqui também iria diminuir pela metade. E se eu dobrasse, fizesse 36 gramas, então eu iria dobrar a quantidade de hidrogênios formados e também iria dobrar a quantidade de oxigênio. Então, proporções fixas. Lembra, na hora de fazer um bolo, se eu quero fazer metade da receita, é metade de tudo. Se eu quero fazer o dobro da receita, é o dobro de tudo. Então, essas são as leis ponderais que regem as reações químicas. Em próximos vídeos, vamos ver um pouco mais sobre cálculos estequiométricos. Até lá!